Olá, Franciele, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Alana, estou conduzindo o processo seletivo de uma farmácia com manipulação, tá? Eu sou do setor de RH dessa farmácia e essa vaga é para um farmacêutico responsável. Dentre várias atribuições, esse farmacêutico que vai ocupar essa vaga, ele vai gerenciar o laboratório. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso quadro ABcast. E o ABcast de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser a parte 2 de mentoria de carreira com a nossa querida aluna Franciele. Então você que não assistiu a parte um, confere, vou deixar o link aqui na descrição. E quero aproveitar para te convidar a se inscrever no canal se você não está inscrito, a tua participação é muito importante. Deixa aqui o seu like. Começa aqui já deixando o like e compartilhando esse vídeo para o máximo número de pessoas. Bem, qual é o objetivo da nossa mentoria? É direcionar farmacêuticos, muitas vezes capacitados, qualificados, mas que por algum motivo, e esse motivo é identificado na nossa mentoria, tá? Durante o processo de mentoria, não estão conseguindo se recolocar. No caso da Franciele, ela é super capacitada, o currículo dela é incrível, ela vem se posicionando e fica aqui até o final que eu vou fazer uma simulação de entrevistas com ela, uma entrevista simulada, porque durante esse processo nós identificamos que um dos pontos que pode estar impedindo essa sua recolocação, sim, é como ela está se colocando nas entrevistas. Então, eu faço uma entrevista simulada e, ao final, eu passo o feedback para ela. Vamos lá? Então, vou convidar aqui a Franciele. Olá, Franciele, seja bem-vinda mais uma vez. Que bom tê-la aqui conosco. É um prazer te ajudar. Recapitulando, Franciele, no nosso primeiro encontro, eu fiz um diagnóstico com você, tá? Quando a gente se fala de quando nós falamos sobre recolocação, a gente analisa algumas etapas, currículo, posicionamento e a última etapa é entrevista, como você tem se colocado nas entrevistas. No nosso primeiro Sim. encontro, eu vi que seu currículo é excelente, chequei também o seu posicionamento no LinkedIn, no Instagram, vem sendo também muito bom, tá? Você é qualificada, você tem uma boa expertise na área, e agora chegou o momento de fazer a análise da entrevista. Então, a gente vai fazer uma pequena simulação aqui, tá? E no Sim, final eu vou te passar um feedback, combinado? combinado, Alana. Então vamos lá. Tá preparada? Podemos iniciar? Sim, sim, Então vamos lá. 3, 2, 1. Olá, Franciele, tudo bem? tudo bem. Eu sou a Alana, estou conduzindo o processo seletivo de uma farmácia com manipulação, tá? Eu sou do setor de RH dessa farmácia, farmácia AB, consultoria, e o motivo e essa vaga é para um farmacêutico responsável. Dentre várias atribuições, esse farmacêutico que vai ocupar essa vaga, ele vai gerenciar o laboratório, tá? Sim, Então todas as funções referentes ao laboratório, ele vai estar responsável, quanto ao acompanhamento dos processos, implementação de processos, toda a parte da garantia da qualidade também. Esse farmacêutico ele vai estar inserido nessas atividades, tá? Liberação das formulações. Até então, você tem alguma dúvida em relação a essa vaga, Franciele? você disse que o farmacêutico é RT. Será RT da farmácia por completo ou só responsável pelo laboratório?
Ele vai ser responsável técnico e a função ele vai ser o responsável técnico e ele vai, ter um maior direcionamento ao laboratório, uma vez que a dona da farmácia, ela fica mais à frente, ela fica na gestão comercial, entre outras atividades. Sim, sim, tranquilo. Tranquilo? Essa vaga te atende? Sim, sim, me atende. Eu tenho muita experiência em laboratório, como técnica em química e tive a minha primeira experiência como farmacêutica em uma farmácia de manipulação. Excelente. Me fala um pouquinho, Franciele, a respeito da tua última experiência profissional. Então, a minha última experiência profissional, eu fiquei como farmacêutica, substituta em uma farmácia de manipulação, e tinha a RT, e eu era a substituta dela, e eu era responsável pelo laboratório de dermato. E lá eu fazia, desenvolvia fórmulas, gerenciava a equipe do laboratório juntamente com a farmacêutica RT e também prestava suporte para o setor do comercial. Uhum, perfeito. Que tipo de formulações você desenvolvia? Eu desenvolvia fórmulas cosméticas, né, dermocosméticos, voltado aí para manchas no geral, via tópica, fórmulas capilares, todos os tipos de fórmulas envolvidas na dermato, que eu fazia o desenvolvimento dessas fórmulas. E aí, no caso, o paciente chegava na farmácia e às vezes ele estava até com uma prescrição, e aí eu fazia uma adaptação ou também fazia o desenvolvimento para a fórmula para aquele paciente. Certo. Então quando chegava fórmulas que a farmácia nunca tinha trabalhado, você desenvolvia a formulação. Isso, isso. E você levava em média quanto tempo para, dar um retorno, para desenvolver aquela formulação? Eu geralmente pedi um prazo aí de 5 dias para o cliente, para o paciente, porque não é simplesmente fazer uma fórmula assim, né? Você tem que ter todo um estudo. Então, eu pedi um prazo aí de 5 dias. Certo. Eh, e me fala um pouquinho sobre a tua experiência anterior. Então, como eu falei, eu sempre tive experiência no laboratório como técnica em química. Uhum. Então, sempre trabalhei como técnica em laboratórios, na parte aí de controle de qualidade, na parte de análise fisicoquímica de água. Trabalhei como auxiliar de laboratório numa indústria de produto de limpeza. E quando eu entrei para a faculdade, eu me abdiquei dessa parte e fiquei só por conta de fazer estágios. Então, meu primeiro contato assim, com manipulação foi na época de estágio, e eu fazia estágios extracurriculares, e foram as minhas experiências antes de se tornar farmacêutica. Entendi. Então você passou por experiências de estágio em farmácia e posteriormente você entrou em uma farmácia com manipulação e já era como farmacêutica essa última experiência que você teve? A minha última experiência antes de ser farmacêutica, eu era estagiária no Uhum, laboratório, então eu fazia de tudo um pouco lá. Então eu ficava na parte de pesagem, manipulava, ficava no laboratório de semissólidos, ficava uhum. no setor de compressão, que é a parte dos sachês, e depois eu ficava no setor também de conferência final, onde a gente, juntamente com outros colaboradores, a gente conferia todas as fórmulas até chegar no cliente. Depois que eu terminei a faculdade, aí eu finalizei o estágio, e aí eu tive a minha primeira experiência como farmacêutica em uma farmácia de manipulação. Perfeito. Me fala um pouquinho sobre 3 pontos positivos da Franciele e 3 pontos a melhorar. Então, 3 pontos positivos é que eu sou proativa,
Sou organizada, e eu sempre mostro os resultados que são propostos para mim. E 3 pontos que eu preciso melhorar, Esse eu último é pre qual? O último? o a questão é que eu sempre, entrego resultados, no prazo determinado. Então é Certo, os 3 pontos aí, fortes que eu tenho. perfeito. E os 3 pontos que eu vejo que eu preciso melhorar, uma delas é a questão de que eu sempre pego, tudo para fazer. Então eu quero resolver tudo ali na hora. Então eu vejo que eu preciso resolver, melhorar esse ponto, porque às vezes tem um problema ali e eu pego 3, 4 problemas para resolver tudo de uma vez só. E não é bem assim, né? Tem que ser uma coisa de cada vez. Um outro ponto que eu preciso melhorar é que eu fico um pouco frustrada quando eu não consigo entregar resultados. Então, isso me deixa, às vezes, um pouco chateada. É, E eu acho que o último ponto que eu preciso melhorar é a questão de me posicionar, de uma melhor maneira, se comunicar melhor, e ter um pouco mais assim de postura mesmo. Não que eu não tenha, mas eu preciso melhorar isso. certo, perfeito. Entendi. E fala sobre um desafio, pode ser pessoal, pode ser profissional, pelo qual você passou e você conseguiu superar. Me descreve bem esse desafio que você conseguiu superar. Teve algum? Então, assim, é um desafio que eu vejo que eu tive profissionalmente é a questão de aprender a gerir pessoas, que é o maior desafio que eu tive. Porque a faculdade não nos ensina a gerir pessoas. Quando você tem que gerir pessoas, você tem que aprender a lidar com vários tipos de comportamento ali dos colaboradores. Então, o maior desafio para mim foi aprender a gerir uma equipe que cada um tem maneiras de pensar e agir diferente. É o maior desafio que foi para mim. Assim. Certo. E como você conseguiu superar essa experiência em gerir um time? Então, eu consegui superar porque assim eu vejo que antes de você gerir uma equipe, você precisa gerenciar suas emoções. Então, eu tive que aprender a gerir as minhas emoções, não falar tudo o que eu penso e sempre me colocar no lugar do outro, ser empática e tentar entender o lado do outro antes de julgar, vamos dizer assim. Então, eu tentei o máximo me colocar no lugar dos outros colaboradores, escutando o lado de todo mundo e avaliando os pós e os contras e também gerindo as minhas emoções, para não estourar, para não falar coisas que eu não devo. Então, sempre mantendo o equilíbrio. E você se considera nessa experiência que você teve de gestão de pessoas, né, de liderança, você se considerou, você falou que superou. Então eu entendo que você teve uma dificuldade no início, mas conseguiu sim gerenciar, correto? Sim. E por que você acha que você foi uma boa gestora? No sentido de você recebeu feedbacks, você conseguiu. Porque, qual foi o parâmetro que você usa para você falar, poxa, eu consegui, né? Tá dando certo minha gestão. Então, eu sempre sou muito aberta a receber críticas. Eu acho que as críticas nos fazem crescer e melhorar. Eu também tive uma dificuldade pelo fato que eu estava gerenciando pessoas muito mais velhas em questão de idade do que eu. Então, essas pessoas olhavam para mim
e falava assim: ah, você é muito nova para ser uma chefe de laboratório. Então, eu também tive essa dificuldade. Mas, a princípio, eu sempre pedi às pessoas para me dar um feedback a cada 20 dias, 30 dias, para eu saber como que eu estava lidando ali com as pessoas. Algumas pessoas não iam com a minha cara, não gostava muito do meu jeito e falava mesmo que não gostava, que não era nada pessoal, mas não gostava da parte como eu geria a equipe. Mas, por outro lado, algumas pessoas do laboratório, dos colaboradores, falavam que gostava mais do meu jeito, que eu era mais curso fino em relação a outra farmacêutica. Então, eu via assim, eu escutava os dois lados e tentava manter o equilíbrio. Não ser uma gestora carrasca, e também não ser uma gestora amiga de todo mundo. Então, eu tentava escutar o lado de todos os colaboradores, tentava ser a pacificadora ali dos problemas, mas eu mantinha ali o equilíbrio. Então, quando eu via que eu tinha mais feedback negativo, então eu avaliava o que eu precisava melhorar para tentar ficar ali no equilíbrio. E não é questão de agradar todos, mas pelo menos manter ali um padrão, uma média boa ali para os colaboradores. Entendi. Quais são os seus planos para o futuro, Franciele? Então, os meus planos para o futuro é aprender mais, aprimorar mais os meus conhecimentos, porque eu sei que eu não sei tudo e eu preciso aprender mais. Já venho buscando conhecimento, mas eu quero ter mais experiência dentro da manipulação. Sinto essa necessidade que eu preciso aprender mais. E eu, assim, eu já sou realizada na minha profissão, então eu acredito que quando eu tiver mais experiência profissionalmente, eu acredito que eu vou chegar aí e ter mais satisfação na minha profissão, porque eu realmente sou muito feliz na profissão que eu escolhi para exercer. Entendi. E o que é que você sabe sobre a nossa empresa? Por que você acha que você deve ser contratada para essa vaga? Então, eu vejo que a empresa, ela precisa, ela está disposta a crescer. Eu quero agregar isso para a farmácia de manipulação, ajudar a empresa a crescer, trazer mais clientes e pacientes, fazer a farmácia expandir aí na cidade, criar, né, ter outras unidades. E eu acredito que através dos meus conhecimentos, tanto técnico como a parte de gestão, acredito que vai ajudar muito a farmácia a crescer. Entendi. Você falou sobre gestão, né? Como tua gestão, impactou no crescimento da última farmácia que você atuou? Então, quando eu cheguei nessa farmácia, já tinha um outro gestor e esse gestor ele deixou algumas coisas, vamos dizer assim, da parte do laboratório deixou muito desorganizado, a Certo. questão de estoque. Então, com praticamente um ano de empresa, eu consegui organizar o estoque do laboratório, consegui fazer algumas mudanças, como não tinha balança de menor peso para o laboratório, então eu consegui uma balança para o laboratório, consegui novos equipamentos, as vidrarias não estavam adequadas, então nesse tempo eu consegui fazer essas mudanças. E eu fico assim, muito grata e muito realizada, porque eu cheguei em uma farmácia que o estoque dela estava totalmente bagunçado e eu consegui organizar isso. O sistema estava de um jeito e o estoque físico estava de outro jeito, então não estava batendo os valores, as quantidades. Então, essa parte eu consegui organizar. E a questão do comercial também, que eu vi que eu dei um suporte para o comercial
organizei a questão da parte das vendas, dei ideias para os gestores, né, para os donos fazerem, aumentarem as vendas daquela farmácia. Então, nesse tempo, eu consegui sim fazer mudanças dentro das condições que eu estava ali inserida. Entendi. Me fala um pouquinho sobre tuas últimas qualificações, os últimos cursos que você tem feito. Então, os últimos cursos que eu fiz um curso de manipulação, Manipule 5.0, um curso online totalmente voltado para a área magistral, para aprender mais, aprimorar os meus conhecimentos. Esse foi assim, um curso que me agregou muito. E eu, por ser uma pessoa que eu gosto muito de estudar, então, ultimamente, tenho estudado sobre marketing, sobre brand de empresas, mas a minha última qualificação assim foi esse curso que eu comprei do Manipule 5.0, voltado todo para a área magistral. Certo. Qual foi o ano que você fez esse curso? Eu fiz em 2023, em fevereiro, que eu comprei esse curso. Certo. Você, ainda estava na última farmácia, não é isso? O Sim, sim. que é que você conseguiu aplicar, o que você aprendeu nesse curso? Então, eu consegui aplicar a parte como eu tenho muita facilidade e amo a parte de cosmetologia, então eu fui já direto para a área de cosmetologia, sobre proteção solar, que também é uma área que me encanta. Então, eu comecei a desenvolver protetor solar em forma de bastão nessa farmácia, mas infelizmente não consegui concluir o projeto, mas eu pelo menos dei andamento através do curso. Então eu assistia às aulas, pegava ali as aulas e colocava em prática, e algumas dificuldades que eu tinha também o curso me ajudou. Então, assim, essa parte de desenvolvimento, a parte de fornecedores também, isso me ajudou através do curso, e eu fui colocando em prática na farmácia. Mas infelizmente não consegui concluir o projeto. Mas só de ter dado andamento e iniciado já foi assim de grande valia. Excelente. E o que é que para finalizar, Franciele, o que é que você sabe sobre a nossa empresa? Então, eu vejo que a farmácia de manipulação é uma farmácia que está aí para crescer, que está no mercado já tem um tempo, que é uma área promissora, que é uma farmácia que requer mais, né, que vem buscando crescer no mercado, expandir mais unidades aqui na cidade. E, como eu falei, eu pretendo ajudar a empresa a crescer através dos meus conhecimentos, e estou aí disponível para ajudar no setor comercial, na parte do laboratório, e vejo que a empresa tem muita área aí para poder crescer, e eu acredito que eu vou ajudar nessa área. Perfeito. Muito obrigada, Franciele, deu para te conhecer um pouquinho mais, tá? E em caso de positivo, a gente volta a te dar um retorno, ok? Tá bom, muito obrigada. Pronto, muito bem, Franciele. Uau, parabéns, né? Não é fácil estar aqui fazendo essa simulação de entrevista. Você aparentemente demonstrou muita segurança, você foi muito Uhum. tranquila. Então, de maneira geral, foi muito positiva a tua entrevista, foi muito positiva. Agora eu te pergunto, essa entrevista de hoje foi semelhante, foi parecida com as que você passou anteriormente? Sim, sim, essa simulação da entrevista foi bem parecida com as que eu participo. Mas apesar que eles, nas entrevistas, de modo geral, às vezes os recrutadores fazem algumas perguntas assim, meio sem nexo,
E eu tento lhe responder, né? Mas na nossa simulação, acho que foi até melhor do que as entrevistas que eu faço. Na realidade, Fran, deixa eu só te explicar. Eu vou, nós fazemos recrutamento e seleção também, em parceria com a Agir Consultoria, que é uma empresa especialista em RH. Na Uhum, realidade, essa foi uma simulação de entrevista. Então, assim, foi uma entrevista mais curta, só para eu entender como você está se posicionando na entrevista. sim, Quando a gente vai principalmente para a última etapa de recrutamento e seleção, a entrevista é mais profunda. Inclusive, sim, nós fazemos perguntas relacionadas à família, à questão pessoal também, tá? Por quê? Porque é aquele momento do tudo ou nada. sim, Entrevista é tempo, né? Então eu preciso ser, o recrutador, seja ele o dono da farmácia, eu me coloquei não como dono da farmácia, mas como entrevista como se eu fosse uma pessoa do RH, né, que pode ser terceirizado ou não, enfim. Mas é tempo investido ali, então o recrutador ele tem que ser muito assertivo. Então, normalmente a nossa entrevista foi aparentemente curta, mas normalmente leva mais de 40 minutos de sim, perguntas, né? E só recapitulando, eu falei isso no início da nossa entrevista, no início desse nosso encontro, mas o teu currículo é muito bom, o teu posicionamento vem sendo muito bom e possivelmente o gargalo é na entrevista, né? uhum, No nosso primeiro encontro, você falou que você foi para em torno de 5 entrevistas, não foi isso? uhum, isso, Dessas 5, 3 era farmácia com manipulação? Só me confirma isso. isso, foi isso mesmo. E dessas 3 farmácias que você foi entrevistada, você chegou aí para a entrevista, o resultado não foi positivo, né? O Sim, resultado foi uhum, negativo, você não foi a selecionada. E agora chegou o momento de eu te passar alguns feedbacks em relação à entrevista, certo? sim, uhum, Em uma entrevista de emprego, você tem que ir com mindset como se você fosse vender um produto. No caso, o produto é você. Então, você tem que uhum, saber se vender, né? Só que você tem que fazer uma propaganda verdadeira, não uma falsa propaganda, claro. sim, Como? Você tem que dar ênfase o que você tem de melhor, né? uhum, Você não vai falar que, se isso não acontecer, né? Eu sou ótima em vender. Se você não for ótima em vender, eu tenho experiência em vender. Se você não tiver experiência em vender, mas digamos que você, nas experiências anteriores, você prescrevia, você indicava produto. Eu impactava no faturamento da farmácia porque eu estava indicando, eu estava prescrevendo. Um exemplo, tá? Então, uhum, onde é que eu quero chegar? Que você precisa realmente fazer o recrutador olhar para você e falar: poxa, essa é a farmacêutica que eu quero ter na minha farmácia. Essa é a farmacêutica que eu vou levar para o dono da farmácia. Você está entendendo? sim, Como? Encantando. Você tem que encantar o teu recrutador, tá? uhum, sim, Eu tenho aqui no canal tem um vídeo com especialista, com a nossa parceira, a Isabela da Agir Consultoria, que a gente fala só sobre entrevistas, né? Sobre processo seletivo, como ser contratado. Então, dá uma olhadinha lá quando possível também, dá uma conferida que vai te ajudar bastante. tá, Mas, nesse momento, eu quero focar aqui em alguns pontos da entrevista, certo? uhum, É, Inclusive, vou te dar uma outra dica, que é sobre um livro que, inclusive, eu estou lendo, Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. Por que ele fala de 90 segundos? Porque os 90 segundos é aquela frase, né? A primeira impressão
é a que fica. Se nos Uhum. primeiros 90 segundos a pessoa ela não tem uma boa impressão sobre você, possivelmente a tua entrevista já vai por água abaixo, certo? Sim. Uhum. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque para a gente encantar o recrutador na entrevista, os primeiros minutos, especificamente os primeiros 90 segundos, são definitivos, tá? E o que é que Tá. acontece? Se a gente não gerenciar as nossas emoções, pode prejudicar nesses primeiros, principalmente nos primeiros 90 segundos. Por exemplo, eu me considero uma pessoa tímida. Então, quando eu não gerencio a minha timidez, eu tendo a ficar com a cara mais fechada. Sim. Isso é muito comum, timidez, nervosismo, você Uhum. fica com a cara fechada. Como é que aquela pessoa interpreta, né? Que você Aquele é resultado? mal-humorada. Exatamente, então já não gera uma boa impressão. Uhum. Então, no primeiro momento da entrevista, o que é que eu recomendo que você faça? Que você, primeiramente, quando você chega, você já gera uma. Nós, né, o recrutador, inclusive, não tem como, julga por imagem mesmo. Então, ele Sim. vê teu LinkedIn, ele vê teu currículo, então ele já tem uma expectativa sobre a Franciele, porque o teu currículo é muito bom, Franciele. Então, você tem que se apresentar já na altura de como o teu currículo é. Então tem que ir Tá. bem arrumada, se possível, vestir camisaria, né, que é mais apresentável, camisa de botão, Uhum. evitar camisetas de malha, por exemplo, evitar jeans, né, usar calça social, sapato fechado, então realmente gerar presença, gerar uma Sim. boa comunicação. Evitar roupas escuras, por exemplo, essa cor, preto, fecha muito, né, então, ir com Uhum. roupas claras. Tem uma técnica, Franciele, que eu sempre usei, né, desde cedo que eu sempre estudei comunicação. Eu passei por poucas entrevistas, mas todas que eu participei, acho que das 5 entrevistas, 4 eu fui selecionada. Uhum. Selecionadas. A única, na realidade, só teve uma que eu não passei, que foi para uma vaga de estágio em indústria farmacêutica na área de controle de qualidade, mas posteriormente, eu fiz uma entrevista para coordenadora de controle de qualidade de uma indústria, passei, e foi o meu divisor de águas que eu acabei desistindo e continuei na manipulação. Mas por que eu Uhum. estou te falando isso? Porque primeiro, você tem que estar com a imagem impecável, a imagem à altura do seu currículo. E aí Sim. voltando para a técnica que eu te falei, que eu sempre usava, era o rapó. As pessoas elas tendem a conectar com semelhantes, né? Uhum. Então, uma técnica que eu usava sempre era ir com a cor da empresa, né? Então, por exemplo, teve uma farmácia que foi até meu primeiro cliente também. Não, meu segundo cliente. A logo dela era vermelha, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui com a calça vermelha para a Uhum. entrevista, né? É claro que você não vai, né, se pintar toda de vermelho, mas ir com as cores da empresa já conecta muito. Estar bem apresentada, cabelo bonito, unhas feitas, tá? Trabalhar na roupa mesmo. Não precisa ser roupa de marca, de grife, não. Mas uma Uhum. roupa que te dê presença. Esse é o primeiro Sim. ponto. Então, a tua imagem já gera impacto. Chegou Uhum. na farmácia, você não vai ficar fechada, você vai cumprimentar, se a entrevista for na farmácia, você vai cumprimentar as recepcionistas, dar um sorriso, cumprimentar o porteiro, se tiver porteiro, até a pessoa, Uhum. se tiver uma pessoa cuidando dos carros, você vai cumprimentar, ser simpática, abrir o sorriso, tá? Se tiver oportunidade de conversar, né, na sala de espera, poxa, eu adoro o produto X, já testei,
já testei, já fiz uso, então se mostrar como um fã da marca já, né, gerar essa empatia, tá, se você Uhum. tiver Sim. oportunidade, claro, certo? E aí vamos para o primeiro momento da entrevista, Uhum. que é aquela a comunicação, né, vamos entrar na comunicação verbal e não verbal. Eu falei primeiro sobre a tua apresentação, agora vamos falar para a postura e o que você vai falar primeiro. Tá. Eu senti falta, né, de uma contextualização, né, eu me apresentei rapidamente: "Oi, eu sou a Lana, sou recrutadora, sou do RH, da farmácia X, tal, tal, tal". E eu fui direto para a pergunta. Perguntei se vocês tinham alguma dúvida em relação ao processo, falei sobre a vaga e fui direto para você falar sobre a sua última experiência. O que é que eu faria, o que é que eu recomendo que você faça diferente? Primeiro, agradecer. "Oi, meu nome é Franciele, primeiramente Uhum. eu queria agradecer", e sempre com um sorriso no rosto, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu venho Uhum. acompanhando a Farmácia X já tem um tempo, tenho muita empatia pela marca de vocês, e é um prazer estar aqui, independente do resultado, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz já, né, de ser escolhido para essa etapa. Isso já encanta, já gera um impacto, né, gratidão, Sim. né. Uhum. E aí, essa é a contextualização. Agora Tá. vamos para a entrevista em si. Uhum. Quando nós vamos vender um produto, e isso serve, né, para nos vendermos, a gente, quando a gente gera emoções na pessoa com quem eu estou falando, a gente conecta mais com ela. E isso gera empatia. O grande poder dos maiores resultados nas entrevistas, nas vendas, é gerar essa empatia, conectar com as pessoas, né. Então Sim. você começa a se tornar uma pessoa magnética: "Eu quero essa farmacêutica para mim. Nossa, eu não quero entrevistar mais ninguém, eu quero ficar com ela". Então é isso que você tem que trabalhar. A sua Tá. entrevista, como eu falei, foi excelente em termos de segurança, você não, ficou sem resposta para nada, para tudo você tinha uma resposta, mas esse encantamento, Franciele, eu achei que faltou. E tá tudo bem, é como Uhum. faz parte, tá. E aí, voltando para a questão das emoções, a gente chama existem técnicas, né, que a gente aplica para gerar essas emoções, que são os gatilhos mentais. Tem um Uhum. gatilho que eu sempre uso, inclusive eu uso para tudo, inclusive para as minhas aulas. Gatilho da história. As pessoas elas tendem a conectar com história. Não é à toa que a Netflix aí faz sucesso, as pessoas pagam para ir para o cinema. Por quê? Porque elas gostam, naturalmente, o ser humano ele gosta de ver história. Então, quando Sim. você conta uma história, você acaba atraindo mais a atenção das pessoas. A tua conversa se torna interessante. Você deixa Sim. as pessoas interessadas. Então, em alguns momentos da entrevista, você pode aplicar o gatilho da história. Eh, como? Quando eu pergunto, né, para você falar um pouquinho sobre a tua última experiência, você pode colocar mais energia e contar de forma mais detalhada. Bom, primeiramente, eu amo atuar como farmacêutica magistral. Logo quando eu me formei, eu fui contratada, então já te dá uma valorizada. Eu Uhum. já durante a minha graduação, eu sempre busquei trabalhar em farmácia com manipulação, porque eu amo essa área. Então, logo quando eu me formei, eu fui contratada pela farmácia X, na qual eu tenho uma imensa gratidão. Lá eu pude aplicar meus conhecimentos, tudo que eu tinha, inclusive da minha outra profissão. Olha isso, tu tá se valorizando, você tá
mostrando a tua qualificação, tua capacitação e que sim. você tem autoridade na área, tá? Uhum, Então, falar um pouquinho é como se você fosse contar uma história sobre você mesmo, tá? Em algumas perguntas. Claro que você não pode ser prolixa, você não pode passar 30 minutos falando, respondendo uma determinada pergunta, né? Mas contar sim. uma história, né? E lá eu tive a oportunidade de desenvolver, de implementar projetos, e aí você cria uma listinha dos maiores feitos que você fez nessa última farmácia, Tá. entende? E Uhum, preparada para isso. Eu tenho certeza que você não desenvolveu só protetor solar, você fez bem mais coisas, né? E teve um uhum, ponto que me chamou a atenção. Quando eu perguntei sobre desafios, você falou sobre gestão. E logo no início, quando eu perguntei sobre as suas atividades, você não falou gestão. E gerir uma farmácia, gerir um laboratório é uma atividade, inclusive uma atividade muito valorizada em um processo de entrevista. Se você já tem uma experiência de liderar time, de liderar equipe, é tão importante quanto desenvolver fórmulas ou conferir, inclusive está aqui no teu currículo, né? Conferência de uhum, receitas, controle de estoque, são atividades bastante operacionais, mas o que um bom gestor que tem uma visão de crescimento, ele vai valorizar muito as tuas soft skills, né? As tuas habilidades em relação à comunicação, relação interpessoal, sim. gestão, a gestão de pessoas, né? Que você Uhum, colocou como um desafio que você sim. teve, tá? Então, mostrar que você teve essa experiência em termos de gestão e gerenciamento é importante também, tá? Uhum, tá. Bom, na pergunta que eu fiz sobre desafios, também você pode aplicar um gatilho da história e o gatilho que a gente chama gatilho da especificidade. Quanto mais específico você é a mostrar um resultado, maior vai ser o teu poder de mostrar a autoridade. Então, quando você falou sobre o desafio de gerir pessoas e eu perguntei como você superou, não ficou tão claro, não me encantou, não gerou. Essa é uma das perguntas mais importantes na minha entrevista que eu faço. Quanto o candidato, né? O candidato àquela vaga, independente da vaga, para farmacêutico, para visitador médico, ele expressa, ele conta uma história. Vou dar um exemplo. Eu passei por muitos desafios, mas desafios que muito me transformaram. Eu posso dizer que hoje eu não sou a mesma pessoa, né? Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse passado por esses desafios, mas teve um específico que foi no período, vamos colocar aqui, no período de final do ano, né, final de ano, que as vendas não estavam tão boas, as pessoas elas desviam um pouco a atenção, e eu Uhum, desenvolvi um produto para ação de Natal ou para ação de Black Friday, que a gente conseguiu fazer R$ 5.000 em vendas com esse produto, né? Digamos, eu desenvolvi um gloss no qual a gente conseguiu fazer R$ 5.000 em vendas ou vender é, 30 unidades de gloss, 100 unidades de gloss, né? Com essa uhum, ação que a gente desenvolveu junto com o marketing comercial. E foi muito positivo para mim, porque impactou em X% no faturamento da farmácia. Então, esse foi um dos maiores desafios, porque, de fato, é uma época desafiadora, mas eu consegui, de alguma forma, impactar no faturamento da farmácia, ajudar com o faturamento da farmácia. Eu coloquei aqui um exemplo, Franciele, tá? uhum, Claro que muitas vezes você pode nem ter tido essa experiência, mas ser específico. O que eu quero te falar aqui com esse exemplo é ser específico com o desafio e com o resultado que você gerou, tá. Uhum, tá?
Então, quando você Tá. mostra resultado de forma mais clara, se você não tem, números referentes a vendas, mas tem números referentes à quantidade de informações que você desenvolveu, ou de repente um problema de uma reclamação do cliente que você solucionou rapidamente, gerou satisfação no cliente, tá? Você conseguiu converter uma venda, você fez com que a farmácia não perdesse uma determinada venda por achar que não saberia fazer aquele produto, não, você converteu. Então tem N exemplos que, através de determinadas perguntas, você consegue contar uma história que vai encantar o recrutador. Quando você Tá. encanta o recrutador, ele não vai querer entrevistar mais ninguém, ele vai querer: "Essa eu quero ela, vai ser ela", certo? Então, Uhum. em resumo, é sobre isso, é encantar. E nesse ponto, dá para a gente melhorar ainda mais em termos de entrevista, certo? Sim. E, de fato, você colocando mais energia, você abrindo mais o sorriso na entrevista, em termos de segurança, você foi super bem, você demonstrou segura, você não, em termos de 3 pontos a melhorar, 3 pontos positivos, muitas vezes tem gente que não responde, não consegue responder tudo, você respondeu, isso mostra que você Uhum. tem autoconhecimento, tá. E, por último, quando eu fiz a pergunta, né, quais seus planos para o futuro, você colocou a resposta: "Eu quero aprender mais". Franciele, com todo o teu currículo, com os cursos que você fez, inclusive o Manipure, você quer eu admiro você querer aprender mais. Por quê? Porque isso mostra que você quer sempre estudar mais, e eu sou assim também, eu quero sempre aprender mais. Sim. Resposta adequada para encantar o recrutador. Ela Uhum. porque, poxa, ela quer aprender mais, então é como se, eh, apagasse um pouco da tua autoridade. Então eu mudaria um pouco nesse sentido de encantar. O que é que me Uhum. encantaria como recrutadora? Ah, daqui a meus planos para o futuro tá se, eu tiver oportunidade, ser gerente dessa farmácia, atuar no encargo de gestão, impactar no faturamento, falar dos seus sonhos também, né, ter minha casa Uhum. própria, ter meu carro próprio, né, poder agregar, né, na empresa que eu estou, já estar bem estável na empresa aqui, né, na empresa de vocês, nessa farmácia, né. Então, assim, mostrar que você tem que com o seu conhecimento que você tem hoje, você pode ser uma grande parceira, né, e trazer excelentes resultados na farmácia que você vai entrar. Então, assim, entrar na entrevista vai ser entrar na entrevista com sede, com fome, né, de que essa vaga é minha, e transformar isso em energia, tá? Mostrar que Tá. você quer muito essa vaga e que você é a pessoa certa para essa vaga, tá? Tá bem. Uhum. Então Tá é bom. isso. O que eu acredito que esteja faltando, por isso que eu perguntei, né, lá no início, se as entrevistas foram semelhantes a essa que você passou, e você disse que ficou até mais tranquila nessa, né, na nossa simulação, que bom. Então mantenha essa tranquilidade, mantenha essa segurança, deposita mais energia, mais sorriso no rosto, Tá. mostra o que você tem de melhor, inclusive se te perguntarem sobre os cursos, o que você tem sobre os seus aprendizados, explora mais, tá? Eu acho que você poderia ter explorado mais, porque o Manipule, ele é muito, muito completo. Então você fala, o Sim. Manipule 1.0, não sei se você conhece, mas é um dos métodos mais completos, do mercado magistral. Inclusive, eu amo estudar e fiz um investimento considerável, tá. Não sei Uhum. se você foi aluna de destaque ou faixa preta, mas se tiver sido usar isso a seu favor, Uhum. inclusive,
eu fui aluna de destaque desse curso, eu pude implementar aplicar vários aprendizados com ele, tá. Então explorar mais, sabe, dar mais ênfase, encantar mais. Você Tá, aplicando tudo isso que eu falei, não tem como dar errado, a vaga é tua, tá. Então, tá bom. recapitulando, você tem, sido chamado para as entrevistas, então continua, principalmente na tua região, eu sei que tem muitas oportunidades de emprego, então você vai continuar Sim, sendo chamada, e quando você for para as entrevistas, aplica tudo isso que eu te falei, tá bom? tá bem, tá bem. Ficou alguma dúvida, Fran? Não, eu precisava de um feedback desse, porque eu não estava sabendo onde eu estava errando. Então, a questão assim de estar segura para fazer uma entrevista, eu acho que é devido à experiência que eu tenho de tantas entrevistas que eu participo, isso mesmo antes de ser farmacêutica. Então, sempre participei de muitas entrevistas. Então, eu vi ali candidatos que às vezes eu estava ali numa entrevista que tinha 20, 30 candidatos e via todo mundo ali nervoso, tremendo e falava, opa, não vou fazer isso. Então, eu sempre anotava, não vou fazer aquilo, não vou fazer desse jeito. Mas essa parte de encantar, então, isso aí que eu estou precisando melhorar. Então, assim, agradeço pelo feedback. E nas próximas entrevistas que eu for fazer, eu vou lembrar desse nosso bate-papo aqui, viu? Você acha que realmente fez sentido tudo isso que eu Sim, falei para você? sim, fez sentido, sim. Eu vou melhorar essa parte de não ficar tão engessada, não tão séria, ser mais, sabe, extrovertida. Não tanto, mas assim, manter o equilíbrio ali. Mas é essa parte de encantar e vender o meu peixe e mostrar que eu sou a melhor ali para a farmácia, eu sou a melhor opção ali, que não tem outra farmacêutica que seja melhor do que eu ali. Então eu Exatamente. vou vender o meu peixe e vou agradeço aí pelo feedback e agora eu vou colocar em prática. Muito bom, Franciele, parabéns. Você é diferenciada sim, tá? É só questão Muito de tempo, obrigada. ajustar pequenos parafusos e eu tenho certeza Sim, que muito em breve nós estaremos recebendo a notícia que você foi contratada, não em uma farmácia com manipulação, não. Você foi contratada na farmácia com manipulação. A farmácia com manipulação também diferenciada, assim como você. Tá bom? sim. Muito obrigada. E quando eu falo que eu gosto de estudar, eu realmente sou assim, estudar para mim nunca foi um peso. E tanto é que eu estudo, nem é só assuntos da minha profissão. Como eu falei, eu também comprei um curso voltado para marketing, brand, todo voltado, né, como você se posiciona no mercado digital. Então, assim, eu gosto realmente de estudar e sou apaixonada, com a área da farmácia, farmácia magistral. Eu não me arrependo nem um pouco de ter formado como farmacêutica. E quando as pessoas falam mal da minha profissão, não, falam, não é assim, gente, não. Ser farmacêutica é muito bom. É claro que nossa classe precisa ser mais unida, mas assim, eu sou muito realizada como farmacêutica. Muito bom. Parabéns, Franciele, e desejo muito sucesso para você, tá Muito bom? obrigada, Alana, muito obrigada, viu? E eu que agradeço aí Beijo. por toda a atenção. Tchauzinho. Tchau, tchau. E aí, pessoal, me fala como é que você que está migrando de carreira, você que deseja uma oportunidade de emprego na área, me fala aqui, deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessa simulação de entrevista, você está no caminho, o que é que você pode melhorar. Eu espero que eu tenha contribuído não só com a Franciele, mas também com tua carreira, você que está buscando crescer nesse mercado, né, muito promissor, que é o mercado com foco na medicina personalizada, e é um prazer, é uma honra estar mentorando aqui centenas de farmacêuticos para esse mercado tão que eu costumo falar, né? Quem vê não desvê mais, é um mercado apaixonante e
Eu espero vocês no nosso próximo ABcast. Se você não está inscrito aqui, se inscreve, deixa aqui teu comentário, deixa o teu like e compartilha para o máximo número de pessoas. Hoje nós somos o maior canal magistral e sim, você faz parte desse crescimento e eu te vejo no nosso próximo ABcast. Até lá, tchau, tchau.